O Memphis Depay pode jogar no Flamengo ou pode jogar até mesmo no Vasco da Gama? Esse boato é o que tá rolando nos últimos dias na internet, já que ele não tem mais clube e está disponível no mercado de transferências, e é o nome que mais aparece nos bastidores, além do Flamengo e também do Vasco e também do Palmeiras, né, que tá na negociação aí, mas não é nada confirmado. Mas o que ninguém esperava, né, na minha opinião, é que o Vasco estaria nessa briga aí pela contratação, né? Não é meio que uma briga, mas ele tá em negócios também com o Memphis. Só que tem um detalhe que quase ninguém tá contando. O Vasco agora tá vivendo uma das situações financeiras mais delicadas dos últimos anos, com uma dívida de mais de 800 milhões de reais, EBITDA negativo e folha de pagamento estourada. Então a pergunta que eu quero responder nesse vídeo não é só o Vasco vai contratar o Memphis Depay, mas e se contratar, faz sentido? Ou seria o maior tiro no pé da história recente do clube? Fica até o final, porque no meio desse vídeo tem um nome que conecta diretamente com o Vasco, Flamengo e Corinthians ao mesmo tempo, e isso muda totalmente a leitura dessa história. Para entender e se o Vasco contratar o Memphis Depay ou não, nós precisamos entender como que o Memphis Depay ficou livre no mercado. Ele estava no Corinthians desde o segundo semestre de 2024, com contrato até 31 de julho. Ao longo desse período, o staff dele negociava uma renovação, um vínculo de 3 anos, segundo o que vazou aí na mídia, né? Só que a diretoria do Corinthians não topou essa duração e no fim das contas decidiu não seguir com os acordos. E o Depay não gostou nada disso. Ele se pronunciou publicamente dizendo que a renovação já tinha sido combinada com presidência, jurídico e financeiro, e que o clube decidiu unilateralmente não seguir com o acordo, ou não honrar com esse compromisso, né? Ele usou palavras fortes, dizendo até que está muito decepcionado e que agora vai lutar pelos seus direitos. E a partir daí que ele ficou livre no mercado. E aí que entrou Flamengo e Vasco na disputa aí, né, por talvez uma contratação. O Flamengo chegou a formalizar, segundo a imprensa holandesa, uma proposta oficial, oferecendo algo por volta ali de 1,8 milhões por mês de salário. Lembrando que esse valor é menor do que o próprio Corinthians colocou na mesa durante a negociação, que era lá por volta de 2,3 milhões de reais. Mas assim, cara, gravando esse vídeo aqui, não tá no roteiro isso, mas você, corintiano, você acha mesmo que 2,3 milhões de reais vale a pena no Memphis? É muito dinheiro? Você gosta? Você curte o jogador? Você acha que vale pagar isso? Comenta aí aqui pra mim saber. Mas pouco depois, o próprio Flamengo veio a público negar interesse, dizendo que não pretendia nem abrir negociação. O argumento oficial foi que o Depay está fora do perfil que o clube busca atualmente, que é abaixo de 26 anos, né? E é exatamente aqui nesse vácuo que o nome do Vasco ganhou força. Diferente do Flamengo, o Vasco avalia internamente a contratação de forma mais discreta. E quem está conduzindo essa análise é o novo CEO da SAF, o Fred Luiz. Depay, por sinal, já deixou claro publicamente que quer continuar no futebol brasileiro. Olha só, hein? Aí é um ponto que, cara, conta muito. O jogador escolher querer ficar no Brasil dá um forte indício de que algum time aí brasileiro vai comprar esse jogador aí, vai negociar isso aí. Mesmo tendo sinalizações de clubes da Arábia Saudita, ele prefere permanecer aqui no Brasil. Então, no papel, assim, num todo, né, tudo se monta, né, para poder ele ser contratado por algum time, como eu falei. Ele tá disponível no mercado, quer ficar no Brasil e tem vários clubes interessados, né, porque, assim, eu não acompanhei quase nada do Memphis jogando, né, assim, no Corinthians, porém, pelo que eu vi ele jogando algumas vezes, até mesmo contra o próprio Flamengo, eu gostei do futebol dele, acho que ele é um baita jogador, né? Tem bastante força física também e bastante qualidade e tal. Então isso conta muito para vários times se interessarem, né? Só que até aqui eu só te contei a parte bonita da história. Agora vem a parte que ninguém postou no Stories. Vamos aos números, porque eles contam uma história bem diferente do sonho de contratar um craque holandês. Segundo o relatório Convocados 2026, o Vasco fechou o ano de 2025 com a receita total de 570 milhões de reais. Isso é 15% a mais do que o ano anterior. Parece ótimo, não é mesmo? Mas o problema tá no que vem depois. O EBITDA total do clube, que é basicamente o indicador de quanto sobra de caixa operacional, despencou 89%, fechando apenas em 14 milhões de reais. E o EBITDA recorrente, que tira do cálculo a venda de jogadores, ficou negativo em 110 milhões de reais, uma queda de mais de 120% em relação ao ano anterior. Mas por que isso aconteceu? Um dos principais motivos: a folha de pagamento subiu 31%, batendo 291 milhões de reais. E tem mais, a dívida líquida do clube, mesmo com uma redução de
7% ainda está em 843 milhões de reais. Ou seja, o Vasco está gastando mais com salário do que pode sustentar. Está endividado em quase 1 bilhão de reais e as demonstrações oficiais da SAF foram publicadas com ressalvas pelos auditores. O que no mundo da contabilidade é basicamente, para você entender tudo isso que eu falei, é basicamente um alerta vermelho. Agora você imagina, tá? Não precisa entender muito do que eu falei aqui, porque eu sei que é complicado, mas se eu falei que está em um alerta vermelho, imagina agora contratar um jogador com um salário na faixa, né, de 1,8 a 2,3 milhões de reais por mês, que foram os mesmos valores, né, que circularam na negociação com o Flamengo, que na minha opinião, uma andorinha só não faz verão, né? Na minha opinião, não sendo vascaíno, mas olhando o Vasco e sendo rival, eu acho que o Vasco, o problema dele não é só um atacante, tá? E talvez contratando o Memphis não resolveria totalmente o problema. Mas enfim, não é impossível, mas é no mínimo contraditório, né? Com o discurso que a própria diretoria vem tentando passar, que é de instabilidade e cautela. E aqui entra o detalhe que eu prometi lá no começo do vídeo. O Fred Luiz, que eu citei pra vocês há pouco, o novo CEO da SAF do Vasco, não é um nome qualquer no papel. Ele foi CEO do Flamengo entre os anos de 2014 a 2018, justamente o clube que chegou a formalizar a proposta pelo Depay e depois recuou. E mais recentemente, em julho de 2025, Fred Luiz assumiu como CEO do Corinthians, o mesmo clube de onde o Depay está saindo agora. Ele ficou pouco mais de 5 meses no cargo, depois passou a atuar como consultor financeiro e administrativo e encerrou o vínculo com o Timão no final do mês de abril desse ano. Ou seja, o executivo que agora analisa trazer o Memphis para o Vasco já passou pelos outros dois clubes envolvidos, de forma direta e indireta nessa novela toda. Ele conhece muito bem pela lógica financeira dentro do Flamengo, que também recuou, e conhece também a estrutura por dentro do Corinthians, que acabou com essas negociações de renovação, né? Isso é relevante porque a missão declarada de Fred Luiz no Vasco não é fazer contratações de impacto, ou seja, o Vasco não vai fazer nenhuma contratação para impactar aí ou de uma hora para outra ou sem pensar. É reestruturar receitas, buscar patrocínio master, que aliás o clube não tem desde o fim do contrato com a Betfair. Inclusive o Vasco tem negociações em andamento com a Sportingbet para o patrocínio da camisa. Agora eu pergunto para você, trazer o Memphis contraria ou reforça o time? Comenta aqui embaixo para mim saber. Agora vamos usar o e se de verdade. Vamos pro lado positivo de trazer o Memphis. O Memphis tem nome, tem nível técnico comprovado, seleção holandesa, Barcelona, Lyon, e isso tem valor de marketing. Um clube que está atrás de patrocinador master e tentando aumentar a receita recorrente pode enxergar nessa talvez contratação, uma jogada de visibilidade. Mais audiência, mais venda de camiseta, mais atenção da mídia internacional. Às vezes uma contratação grande como essa se paga não só dentro de campo, às vezes nem paga dentro de campo, mas paga fora dele também. Agora vamos pro lado contra de trazer, né? O lado negativo de trazer o Memphis pro Vasco. Os números não mentem. EBITDA recorrente negativo em 110 milhões, dívida de 843 milhões, folha já estourada em 31% de aumento e demonstrações financeiras com ressalva dos próprios auditores. Trazer um salário de milhões por mês, nesse contexto, é apostar muito alto. E se não der retorno em resultado esportivo ou até mesmo em receita extra, pode aprofundar ou abrir esse buraco que o próprio Fred Luiz, que eu falei para vocês, foi contratado para tapar. Então ele mesmo vai destampar ali o buraco que ele começou a tapar, que ele foi contratado para fazer isso. No fim das contas, essa história ainda não tem final. A gente só vai saber isso aí nos próximos dias, quando as notícias começarem a sair, né? Mas o que a gente pode talvez esperar, né? Claro que o futebol e as coisas que acontecem é muito relativo. Pode ser que um clube de fora compre o Memphis, leve o Memphis embora, mas pelo que a gente vê aí sondando na mídia, é muito provável que a gente veja o Memphis Depay jogando em um próximo time aí do Brasil. Mas fica a pergunta aí pra você que é vascaíno. Se você aí fosse diretor, fosse ali o cara que aperta a mão e traz o jogador, você acha que vale a pena pagar 1,8 milhões de reais ou 2,3 milhões de reais por mês nesse jogador? Vai agregar pro time? Vai trazer resultado? Vai trazer título? Comenta aqui e se inscreve no canal que eu quero saber, fechou?